Antes de ministrar a palavra, eu convido você para você entrar no YouTube e se inscrever no canal, para que as mensagens possam continuar chegando para vocês, tá bom? Vai lá no YouTube, coloca Fernando Alves, o pastor das multidões, e as mensagens vão chegar para vocês, tá bom? Uma saudação para todos os pastores amigos que têm apoiado, que têm orado por nós, pois eu sou muito carente das orações. As pastoras, mulheres de Deus, dirigentes de oração, todos em geral, tá? Quero mandar um abraço para meu irmão Cristiano lá em Camusim de São Félix, toda a família, tá bom? Pronto, os pastores amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Europa, Rio Grande do Norte, enfim, Minas Gerais, Curitiba, Piauí, é muita gente, e nós agradecemos de coração, ok, gente? Vamos meditar na palavra. Eu convido os meus amados irmãos em Cristo Jesus para abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do profeta Jeremias. No capítulo de número 4, e eu quero ler com os meus irmãos apenas os versículos de número 14 e 15, que diz assim a poderosa palavra de Deus: ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos do íntimo? Ouve-se a voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Queridos, esse texto, ele traz uma história falando a respeito de uma invasão que veio do norte. Nós estamos cientes que Jeremias, ele como um profeta de Deus sempre se utilizou de Jeremias, sabe? Jeremias sempre foi usado por Deus de uma maneira muito maravilhosa, sabe, irmão? A forma que Deus usava Jeremias era bem especial. Nunca pense você que Deus vai usar as pessoas igual. Deus usa uma pessoa de uma forma, usa outra pessoa de outra forma, tá? Força que tem um carro 1.0, a força que tem um carro 1.6 é totalmente diferente. Se for aumentando 2.0, né, 3.2, é outra força, é outra velocidade e assim sucessivamente. Então, eu posso intitular o profeta Jeremias, vou botar muita coisa, se é que ele tinha muito conteúdo, mas esse homem, ele foi um 2.0, sabe? Um homem muito disposto na obra de Deus. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que Deus mandou o próprio Jeremias anunciar em Judá, proclamar em Jerusalém, para que o povo tocasse a trombeta por toda a terra. Eles gritem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas, ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo. Já pensou? Jeremias entrar em uma cidade, anunciar primeiro em Judá, depois ele proclama em Jerusalém e manda o povo tocar a trombeta por toda esta terra, mandou o povo gritar bem alto e digam: reúnam-se,
fujamos para as cidades fortificadas. Observe comigo que Jeremias, ele, para quem não sabe o nome dele em hebraico, Jeremias era Eirias, né? Eiremias, era isso mesmo, em hebraico era Jeremias. Tá vendo? Jeremias em hebraico e Jeremias. Então, Jeremias, ele foi um dos profetas encontrados na Bíblia, e ele considerado um dos autores dos livros da Bíblia, como Jeremias e também o livro de Lamentações. Ele mandou o povo anunciar em Judá. E nós sabemos que através dele Deus mandou anunciar o povo. E o povo começou a anunciar o que Jeremias ele tinha dito ao povo. O povo confiava nele, o povo sabia quem era ele. E o povo, assim como ele disse, anunciem, anunciar, ele saiu, o povo saiu anunciando. Porque o povo sabia que ele era, sabe, firme naquilo que ele dizia. Anunciar, para quem não sabe, anunciar é promover o conhecimento, anunciar é divulgação, sabe? Anunciar é dizer algo para alguém, sabe? Anunciar é comunicar, é participar. Anunciar é dar notícia, e por aí vai. E ele mandou anunciar o povo. Anuncia o povo, diz ao povo de Judá: proclama também em Jerusalém, toca a trombeta em toda esta terra, grite bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Tudo que Jeremias ele estava transmitindo para o povo era para o povo fugir para uma cidade fortificada. Porque se o povo não fosse para uma cidade fortificada, a invasão que estava vindo do norte era uma invasão muito forte, você está entendendo? E a Bíblia diz que ele disse, erga um sinal indicando Sião, fujam sem demora, busquem abrigo, porque do norte estou trazendo destruição, uma grande destruição. Aí ele disse aqui uma coisa, Jeremias disse no capítulo de número 4, versículo 7, ele disse: um leão saiu da toca. Meu Deus, Jeremias estava lá para ver? Estava não. Mas como foi que ele ficou sabendo que um leão tinha saído da toca? Porque o Deus Todo-Poderoso tinha revelado a ele que um leão tinha saído da toca, irmão. Meu Deus do céu. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Para você ter cuidado, porque o leão já saiu da toca. Deus revelou a ele um leão. Está na Bíblia. Um leão saiu da toca. Aí Deus revelou a ele: um destruidor de nações se pôs a caminho. Meu Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Que um leão já saiu da toca. Eita, Jeová, é a Bíblia, filho, é a Bíblia, como a palavra, se alegre, entenda os mistérios de Deus. Quem se alimenta dessa palavra jamais se embaraça com as coisas deste mundo. Deus está dizendo que um leão saiu da toca. É aquela situação, né, de você estar em um deserto, em um lugar, né, você está nos matos, em uma cidade, não é? E alguém vem de algum lugar e passa por você desafio. Tá fazendo o que aí? Não, tô aqui. Sai daí que um leão saiu da toca. Tá vindo um leão aí pro lado da cidade, saiu da toca. Então Jeremias, isso aqui não foi alguém que chegou e disse: ó, Jeremias, no ouvido dele: Jeremias, olha, eu passei agora, não tem a toca lá,
O leão saiu da toca. É a Bíblia que diz, irmão. Se a palavra de Deus diz, a gente transmite. Não tem esse negócio não, sabe? Então, Jeremias foi alertado pelo Espírito Santo de Deus que um leão tinha saído da toca. E se ele saiu da toca, ele não saiu da toca por acaso, ele não saiu da toca para passear, sabe? O que é toca, pastor? Toca entendemos que é um buraco que abrigam certos animais, sabe? Toca é uma habitação pequena e pobre, uma toca. E a Bíblia diz que Deus revelou a Jeremias que um leão saiu da toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a terra, suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Meu Deus do céu. Observe que ele disse que as cidades iriam ficar em ruína e sem habitante. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Em ruína e sem habitante. A Bíblia Sagrada diz que tudo iria desmoronar, meu Deus, tudo iria desmoronar. Mas quando tem profeta, homem de Deus, mulher de Deus, Deus brada, se iria ficar em ruína quer dizer desmoronamento, destruição, meu Deus, incêndio e tantas coisas. Aí se fala de ruína fala de destroço, ruína fala de escombros. Eita, Jeová, você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo para você que um leão já saiu da toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Eita, que Deus tremendo. Um destruidor de nações se pôs a caminho. O destruidor de nações, ele disse: eu vou, eu faço, eu posso. Só que Deus já tinha revelado a Jeremias. Jeremias avisou um, avisou outro, o povo anunciou, disse a todo mundo, disse a todos que ali estavam em Judá como em Jerusalém. Tocou a trombeta, toda a terra, gritem bem alto, diga reúnam-se, porque era tempo do povo se reunir. Jeremias estava reunindo o povo, para que o povo, irmão, escutasse a voz de Deus. O Senhor está dizendo, é tempo de você se reunir, é tempo de você se aproximar, é tempo de você anunciar. Porque quando o povo se reuniu, o povo escutou. E quando o povo se reuniu, o desmoronamento, a destruição, meu Deus, tempo de ruína é tempo de quê? Ruína fala de explosão, fala de incêndio, fala de escombro, fala de destroço, fala de ruinaria e de tantas coisas que nós podemos aqui transmitir. Mas, meus amados, o destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a terra, suas cidades ficarão em ruína. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem, meu Deus. Os sacerdotes ficarão horrorizados. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que um destruidor de nações se pôs a caminho. Mas o Senhor está dizendo, não se preocupe com nada. Porque
quando o destruidor de nações se pôs a caminho, Deus se levanta do trono para não deixar ir muito mais além. Deus se levanta do trono para dizer, ou para fechar a estrada, para fechar o caminho, e para dizer que quem é dele, quem pertence a ele, quem ele chamou está chamado, a quem ele escolheu é escolhido, quem ele levantou. Você entende? Então, foi revelado ao profeta Jeremias que um destruidor de nações se pôs a caminho. Eu não sei quem é que está a caminho. Eu não sei quem foi que se pôs a caminho da tua casa, do teu trabalho. Eu não sei quem que se pôs a caminho dos teus negócios, do teu comércio, da tua empresa, do teu filho, do teu bem maior, daquilo que você tem de grande valor. O destruidor se pôs a caminho. A palavra revelada está dizendo que um destruidor se pôs a caminho. Mas o Senhor está dizendo para você, não temas, porque quando o destruidor se coloca, se pôs a caminho, Deus se levanta do trono para mostrar que é Deus na sua vida. Não tenha medo. A Bíblia Sagrada diz que os profetas ficaram perplexos e horrorizados. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 30, ou versículo de número 9. Capítulo 4, versículo 9, diz que os sacerdotes ficaram horrorizados e os profetas ficaram perplexos com aquilo que eles estavam ouvindo. Porque tinha Jeremias ali, tinha outros profetas também. Mas o mais corajoso foi o próprio Jeremias. Ficaram perplexos os profetas que ali estavam e que ouviram a revelação. Não tem coisas que você fica perplexo? O que é perplexo, pastor? Perplexo é que hesita, uma pessoa que fica indeciso, uma pessoa que fica tomado de espanto, sabe? Uma pessoa perplexo, pelo que eu estudei, é uma pessoa que fica atônito, sabe? Perplexo. Os profetas ficaram, o quê? Atônito, sabe? Os profetas, quando ouviram Jeremias dizer, eles ficaram perplexos. Os sacerdotes ficaram horrorizados. Horrorizados, eles ficaram, não acredito. Horrorizados com a situação, sabe? É a Bíblia que diz, é a palavra que revela. Horrorizados ficaram. Você que está aí, meu Deus, o Senhor está dizendo que o destruidor de nações se pôs a caminho, mas ele não vai chegar aonde você está. Ele não vai chegar na tua vida, ele não vai chegar na vida dos teus. Ei, o Senhor está dizendo para você não temer, porque o destruidor de nações não vai chegar até você. São os destruidores de nações, os destruidores de tantas e tantas situações, os destruidores de família, os destruidores, eles sempre se colocam de pé. É a Bíblia que diz que ele se pôs a caminho. E a Bíblia diz que ficaram horrorizados, perplexos, sabe? O que é horrorizar? Horrorizar é uma pessoa que sente horror, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está a horrorizar, amedrontar-se, sabe? É uma pessoa que fica amedrontada, sabe, irmão? Mas o Senhor revelou que estava a caminho.
A Bíblia Sagrada diz no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 10, então eu disse, soberano Senhor, como enganaste completamente este povo e a Jerusalém, dizendo, vocês terão paz quando a espada está em nossa garganta. A Bíblia diz que naquela época será dito a este povo e a Jerusalém um vento escaldante. Eita, ele disse um vento escaldante, irmão. O vento que era escaldante. Jeremias disse, que vento? Tem vários ventos, né? Tem o vento de polpa, tem o vento em várias situações, o vento impetuoso, um vento oriental, o vento virado, tem o vento, sabe, Euroaclão, tem vários ventos que passam, mas o vento que estava aqui na vida do povo foi o vento escaldante. O vento escaldante estava passando na vida do povo. E esse vento escaldante, irmão, sabe, foi um vento que passou. O vento escaldante, ele estava passando na vida do povo, e o povo estava atento, o povo estava ligado, por conta deste vento escaldante. Este vento escaldante, ele na maioria das vezes sai tirando tudo. Meu Deus, é o vento escaldante. Esse vento, ele estava passando na vida do povo naquela época. Um vento escaldante que vem das dunas do deserto, sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar nem para limpar. É um vento forte demais que vem da minha parte. Sabe o que é que Deus está dizendo para você, minha filha, meu filho? Letorgimintria, elergiofá. O Senhor está dizendo, minha filha, meu filho, não se preocupe, porque está na Bíblia, capítulo 4, versículo 12. Um vento forte demais que vem da minha parte. Eita, Jeová. Vai vir um vento da parte de Deus. Mas desse vento que vai vir da parte de Deus, presta atenção. Isso aqui é mensagem do alto para o seu coração. Alguém que Deus manda dizer para você. Presta atenção para você saber que Deus é Deus da sua vida e que Ele escolheu para a obra. O Senhor manda dizer para você. Lerguioshó, meu Deus, que Ele vai fazer alguém se interessar por sua história. Você está entendendo que isso aqui não é mensagem de internet? Você está entendendo que isso aqui é coisa de Deus? Você está entendendo que alguém, o Senhor está dizendo, eu vou fazer alguém se interessar por sua história. Meu Deus, talvez a sua história, ela não seja uma história de glória, uma história de honra. A sua história, quem conhece é Deus. Cada um tem uma história diante de Deus. História de sofrimento, história de luta, história de batalha. Cada um tem uma história. Outros têm história de vencer, 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 vencer. Outra história é perder, 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 sofrer, sofrer, sofrer. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai fazer alguém abraçar a tua história, entender a tua história, se interessar por tua história. Deus ainda faz alguém se interessar pela sua história. Você está pensando que quando compraram José, eles compraram avulso? Não, irmão. Não. Eles procuraram saber da história. Potifar, ele procurou saber da história de José. Por exemplo, quem é ele? É o irmão da gente mais novo. E ele... O que ele faz? E eles começaram a contar a história de José. Deixa eu entrar nesse detalhe aqui que você não sabe.
Ele perguntou: e essa túnica tão bonita, quem deu a ele? Foi o pai dele. Potifar começou a entender, irmão. Ele começou a entender que José era um filho de grande valor, porque a túnica que ele estava, os outros não estavam. Potifar começou a entender: rapaz, então quer dizer que foi o pai que deu, mas tão bonita, de várias cores. Aquilo chamou a atenção. Ele disse: rapaz, ele veio fazer o que aqui? Eles ficam com vocês direto? Não fica não, aqui não. Ele veio saber, a pedido do nosso pai, saber como é que nós estamos. Rapaz, então ele começou a entender que ele era um menino que tinha grande valor, ele era uma pessoa que tinha grandes qualidades, ele era diferente dos irmãos dele. Potifar, antes de comprar José, olhou tudo de José, olhou se ele era uma pessoa que não tinha, sabe, o que os irmãos dele não tinham. A pele de José era diferente da pele dos irmãos. O jeito de José olhar era diferente. Aqui eu entro com propriedade porque eu estudei, porque eu busquei. O Espírito Santo e Deus lembra, ajuda, informa. Ele você tem que entender que você é totalmente diferente. Rapaz, olha a percata que ele tá, é diferente da dos irmãos. Olha, o cabelo dele é diferente. Esse menino aqui é tudo diferente. Bora comprar, bora levar. Eu vou colocar ele dentro de casa. Eu vou colocar ele pra cuidar lá da minha casa. Ele vai se tornar um escravo. Eu vou levar esse menino. Quando levou, pronto. Quando José chegou como escravo, mas aonde o moço colocava a mão, Deus prosperava. Tu estás entendendo? Não fique pensando que a sua história não é reconhecida, não. Alguém, Deus está dizendo para você, vai, é a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje não é outro não. Alguém vai se interessar por sua história. E quando alguém se interessar pela sua história, aguarde, porque você vai crescer, você vai prosperar, você vai alcançar, você vai reconhecido, você vai ser procurado. O Senhor está dizendo que a tua história será reconhecida, será abraçada, a tua história será levada, a tua história será proclamada, a tua história se espalhará na terra. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? O Senhor está dizendo para você que conhece a sua história. Tenha calma, não se desespere. Quanto desespero na tua vida, quanta inquietação no teu coração, quanta perturbação na tua mente. Mas o Senhor está dizendo que alguém vai se interessar. Pastor, quem? Deus é quem sabe quem. E se não tiver ninguém, pastor, tem Deus. Ele também é um ser todo poderoso. Ele é aquele que vive, aquele que reina, aquele que opera, aquele que faz, aquele que manda, aquele que controla, aquele que pode. Eita, que ele é grande demais. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Sinta alegria dentro do seu coração, porque o Senhor está dizendo a você que alguém vai se interessar por sua história. Porque histórias é histórias. Quem faz história, quem tem história, quem tem chamada, tem chamada, quem Deus tem negócio, ele tem negócio, sabe? Deus vai construindo as histórias entre os trancos e barrancos, entre as lutas, entre no meio das dificuldades, Deus vai construindo histórias. E você tem que ter história para contar. A sua história tem que ser reconhecida. Por isso que você não pode ficar triste. Jeremias tinha uma história. Tinha. O povo sabia que era ele que estava falando, ou que Deus estava falando através da boca dele. O povo entendia. Meu Deus. Sabes tu que a terra, ela era sem fome e vazia? É a Bíblia que diz aqui, filho.
Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo de número 23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Ele disse: olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei para a terra fértil, era um deserto. Todas as cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor: toda a terra ficará devastada. Embora eu não vá destruir, é destruí-la completamente. Tenha calma. Sua história vai ser reconhecida. A tua história, ela tem que ser construída por Deus. Enxuga essas lágrimas, mulher. Ô pastor, a minha história é tão triste. Ela vai ser reconhecida, vai ser lembrada. Enxuga as lágrimas, chora não. Descansa no Senhor. Levanta a cabeça. Deus está falando na brisa, eu não estou nem aí. Eu vou só abrindo minha boca e Ele vai mandando, sabe? Tenha calma. Ô pastor, calma. Tua história vai ser reconhecida. Tua história vai ser abraçada. Tua história, ela vai ser valorizada. Ela vai ganhar valor, qualidade, sabe? Jeremias tinha uma história no meio desse povo. A história dele era que quando ele aparecia, o povo dizia assim: é Deus que está vindo ali com ele. O povo dizia: Deus hoje vai falar. Quando o povo via dizer lá: vem Jeremias, hoje Deus tem algo pra gente. História, irmão. História não se conquista, não se alcança objetivos. Não construímos história de todo jeito. História se constrói em meio às lutas e sofrimentos. Histórias são construídas por Deus e reconhecidas por Ele. Alguém vai abraçar a tua história. É a mensagem de Deus hoje para o seu coração, é essa. Que alguém, Deus, vai no coração de alguém pequeno e vai dizer assim, coração pequenininho, vai também nos corações que são grandes e vai dizer assim: ó, essa história aqui, ó, abraça, e alguém vai abraçar a tua história. Depois tu vais agradecer ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e vai dizer: Deus, pastor, Ele abraçou a minha história e nunca mais a minha vida foi a mesma. Tua história é de dor, de luta, de sofrimento, de angústia, sabe, pelos cantos, meu Deus. A tua história hoje é uma história que não está aos teus olhos boa, mas o Senhor está dizendo: ela vai ser reconhecida, a tua história vai ser honrada. Tenha calma, tenha calma. Enxuga as lágrimas. Calma aí, mulher. Calma, serva de Deus. Tua história. Todo pastor tem uma história. Toda dirigente tem uma história. Toda missionária tem uma história. Eu estou falando das missionárias, pastores, obreiros, aqueles que foram chamados por Deus. Todos têm história. E você? Tua história começou agora? A tua história está apenas continuando? Eita, pastor, não, acabou não, calma. É Deus escrevendo a história. Deus escreve história, é? Deus está escrevendo tua história, mulher. Tem calma. Tá muito difícil, pastor. Não, calma. A história sendo, sabe? Eu tenho um sonho de escrever um livro. E pastor, tenho um sonho. É história. História, crente tem que ter história, sabe, irmão? Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Por isso, levante a sua cabeça, confie tão somente no Senhor, porque quem tem história, e quem não tem história tem outras coisas.
Receba essa palavra, alegre o coração e aguarde tão somente, porque vai dizer: pastor, a minha história foi reconhecida, alguém abraçou, alguém entendeu a minha história, e hoje eu estou de posse de vitória. José chegou como governador, mas como governador, ele contou a história que os irmãos dele vendeu para ele se tornar escravo, e Deus reverteu a história de escravo para governador. Deus foi serrar, Deus para colocar você em pontos, em topos altos. Você tem que mostrar para ele que você tem uma história. Receba essa palavra. Eu ministro essa palavra todo dia, toda hora, a hora que for preciso, no nome daquele que é poderoso, no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus!